Gente, ó, vamos trazer agora para vocês o nosso quadro Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, no quadro Explica Pra Gente, estou sempre recebendo aqui o Enio Bolivar, que é coronel, já está conosco aqui e vai entrar conosco para bater um papo muito legal. E é por isso que a gente vai trazê-lo aqui para bater esse papo. Já fizemos isso na outra quarta-feira, quando nós aqui abrimos o programa, e hoje o coronel já está aqui. Eu estou recebendo sempre aqui, como acontece todas as quartas-feiras, o especialista em segurança pública, Enio Bolivar, que é o coronel, inclusive, da reserva da Polícia Militar de Alagoas e também ex-comandante do BOPE. Sabe tudo, hein? E hoje nós vamos falar sobre as torcidas organizadas e o perigo dos artefatos explosivos. Tá? Já está aqui em nossos estúdios. Coronel, mais uma vez, um abraço, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, aqui para a gente trazer assuntos importantíssimos. E esse agora nós vamos falar, inclusive, sobre essa questão, né? Essa questão das torcidas organizadas. E eu até disse, inclusive, que eu sou a favor das torcidas organizadas. Eu acho que elas fazem um papel fantástico, bonito, um espetáculo bonito, com o objetivo do qual elas foram criadas. Mas, às vezes, alguns personagens acabam distorcendo essa coisa que seria bonita para cenas lamentáveis, como nós vimos, e apreensões também, né, coronel? É verdade, boa tarde, Wilson. As torcidas organizadas, elas são um espetáculo à parte, né? Agora, nesse período da pandemia, não está permitido ter a torcida dentro do campo, lá do estádio, mas eles, por vez, acompanham nas sedes de suas torcidas. E também o CPC, que é o Coronel Luna, ele faz um trabalho de acompanhamento dessas torcidas para verificar se existem indícios de criminalidade. O Ministério Público também trabalha fazendo o monitoramento dessas torcidas e tem um link muito bacana com o Judiciário. As torcidas organizadas, elas por si, elas têm os líderes e quando acontecem os jogos, o CPC convoca essas torcidas para uma reunião. Todos os integrantes, eles são identificados, são cadastrados, há toda uma explicação em cima do que é permitido, do que não é permitido, para que sim, as torcidas vão lá e façam o seu papel de torcer pelo seu clube. Que é o objetivo, né? Quando ela exerce esse papel, realmente o espetáculo é lindo, né? Mas às vezes alguns personagens acabam destoando disso. Vamos trazer então aquele momento, nós temos o vídeo do momento do desarmamento das bombas que foram inclusive apreendidas pela polícia, né? Vamos ver aqui, ó. Coronel, pode falar se você já tem experiência, então, você foi do BOPE. Eu queria que parasse um pouquinho aí a imagem, né? Isso aí é uma intervenção do BOPE. Esse trabalho que foi feito aí foi através da Rotan, hoje é comandada pelo Coronel Marlon, e o BOPE hoje, que é comandado pelo Tenente Coronel César Monte, foi acionado que o protocolo é esse, em caso de situações utilizando artefato explosivo, que seja acionado o esquadrão antibombas do BOPE. Aí o operador está usando uma roupa antifragmentação, é uma roupa EOD número 9, um excelente traje, que vai proteger ele de fragmentos caso esse artefato ele exploda. Então isso é um traje que é importado, ele é canadense, é um dos melhores que tem no mundo, em parceria com a Polícia Federal, ele traz isso aí para ser operado na prática. Então, e é pesado, né? Pelo que a gente percebe, ele deve pesar uma certa quantidade de quilos aí, né? Não para vestir esse... Ele é pesado. Além disso, o técnico, hoje nós temos 14 operadores para atender esse tipo de ocorrência. Para você ter ideia, Wilson e todos que estão nos assistindo, até a década de 90 nós não tínhamos nenhum operador, nenhum técnico que pudesse fazer esse trabalho do atendimento em situações de artefato explosivo. Hoje nós temos isso aí, que são policiais que são preparados, técnicos para fazer esse atendimento. Então ele tem todo um protocolo a ser seguido. Aí no caso, ele tem que fazer uso da vestimenta, vai fazer o trabalho que é chamado de aproximação para identificar qual tipo de artefato se encontra ali naquele local. Pode rodar o VT. Muito bem, vamos lá. É um momento que ele vai com muita cautela, porque o artefato foi encontrado ali, não é isso? Isso. Então, se a gente puder dar um estanque aí na imagem, ele
ele conseguiu identificar o artefato. Agora ele está fazendo o corte do invólucro, né, para identificar que tipo de explosivo, porque existem vários tipos de explosivo, de baixa ordem, certo? E de alta ordem, que são os baixos ou os grandes explosivos. Ali ele está abrindo o artefato, é isso? Abrindo para ver que tipo de matéria explosiva se encontra ali naquele artefato. E aí esse é o momento de risco, não? Esse é o momento crucial da identificação. Aí ele usa um braço robótico, também nós temos isso aí no BOP. Esse braço robótico, ele vai fazer o trabalho de retirar esse artefato e colocar num recipiente com proteção. Então, para você ver, Wilson, esse trabalho aí, ó, ali é o recipiente com proteção, tá? Que inclusive nesse recipiente aí ele pode ser detonado, mas nesse caso aí, nesse caso específico, que é na verdade um IED, e aí existe uma terminologia chamada EOD e o IED. E qual é a diferença? O IED é o artefato improvisado, que foi esse que foi encontrado nessa torcida, aí na sede dessa torcida. O improvisado, ele é aquele que não é fabricado industrializado, ou seja, as granadas militares são industrializadas. Esse daí é o EOD. Por isso que o nome do traje é EOD número 9. E aí vai crescendo a partir do momento que a tecnologia vai avançando. Se a gente observar aí, nesse tipo de artefato, como eu estava falando, ele é à base de pólvora. Então, é uma forma simples de neutralizar. Se a pólvora ela é higroscópica, ou seja, ela absorve umidade. Então, se você mergulhar esse artefato num recipiente com água, ele vai tornar esse artefato inerte. Mas é preciso todo um cuidado, por quê? Porque esse tipo de explosivo, ele é muito sensível. Sensível ao calor, sensível ao atrito, sensível à queda. Então, se houvesse uma queda ali, por isso que ele utiliza o braço robótico, o artefato iria explodir e ele estaria com uma certa distância de segurança. Então, foi um trabalho muito bacana, feito aí pelo BOP. Enio Bolivar, esse aqui, que tá, esse saco já foi aberto, isso é o que estava dentro do artefato, é isso? O que seria isso aí? Que são pedras? O que é isso aí? Vidro? O que é que eles fazem? Isso aí, Wilson, era muito comum, inclusive no estado do Paraná, as torcidas organizadas utilizavam, eles chamavam de biribol. Eles pegavam bolas de sinuca, perfuravam essas bolas, colocavam o explosivo e faziam o invólucro. Isso aí, quando explodia, arremessava estilhaços e aí feria muita gente. Meu Deus. A diferença, por exemplo, se tivesse um invólucro que fosse mais resistente, aí sim, teria que usar uma contracarga, ou seja, uma outra carga explosiva para detonar ou neutralizar esse tipo de artefato explosivo que foi encontrado na sede da torcida. Maravilha, que explicações importantíssimas e técnicas, né, do Enio Bolivar. Parabéns aí pela sua explicação, coisas que inclusive às vezes a gente que está no dia a dia, com a especificidade que você falou, muito importante, eu não sabia, né? Quer dizer, usam detalhes de bolas de sinuca para causar estragos, né? Porque ela é bastante sólida, dura, né? Então ela, ao arrebentar aqueles pedaços, causam muitos problemas. Pode até cegar se pegar no olho e outras partes do corpo também, né? Porque o efeito do artefato, quando ele é detonado, o que vai causar destruição é o que a gente chama de onda de choque. Então é todo aquele deslocamento de ar quando há explosão. O que ele tem pela frente, ele derruba, ele destrói. Então, por exemplo, às vezes nem chega na pessoa nenhum tipo de estilhaço, mas a onda de choque é tão grande que ela consegue destruir internamente órgãos do nosso corpo. A exemplo, os primeiros que são destruídos são os alvéolos pulmonares. E aí a pessoa tem uma hemorragia interna e termina falecendo sem ter nada destruído, Entendi. apenas com a onda de choque. Então é muito importante ser técnico, entender como é que vai fazer essa aproximação. Quer dizer, o deslocamento de ar pode causar, inclusive, uma pancada forte, hemorragia interna, e você visualmente não tem nada, mas a pessoa pode morrer no local. É justamente o que faz o explosivo. Ele desloca o ar e aí o que ele tem pela frente, ele arremessa, que aí vão ser os estilhaços, e também a onda de choque, se pega no corpo humano, ela destrói órgãos que estão dentro do corpo humano. Alagoas, de 2016 para cá, já atendeu 84 ocorrências com explosivos, principalmente roubo a banco. Que
coisa, gente, que coisa absurda, né? Que informação interessante e importante. Vamos então trazer agora para que as pessoas possam colocar sua boca no trombone e fazer perguntas para o senhor. Vamos lá então, tem perguntas aqui chegando para a gente aqui no nosso telão. Vamos ver então quem é que vai fazer a pergunta para a gente. Pode soltar. Oi, eu sou Mariana, sou estudante universitária, tenho 21 anos e moro no curso. Eu gostaria de saber, a Polícia Militar realiza um trabalho de constante monitoramento das principais torcidas organizadas do estado de Alagoas? É, Mariana, pergunta interessante, né? Então, Mariana, respondendo a sua pergunta, sim, a Polícia Militar, através do CPC, hoje comandado pelo Coronel Luna, faz sim um monitoramento, principalmente das redes sociais, quando marcam algum tipo de encontro, como também o Ministério Público e o Judiciário estão atentos a esse tipo de movimentação das torcidas organizadas. É importante dizer que até no deslocamento das torcidas organizadas, o CPC ele se programa para fazer o acompanhamento dessas torcidas, para preservar, inclusive, o torcedor. Maravilha, muito bem. Explicado para a Mariana e como os jovens querem saber, isso é muito importante, essa participação conosco aqui, né? Muito bem. Tem mais outro jovem que quer fazer a pergunta, pode falar. Olá, meu nome é Vitor, eu sou de Paripueira. Sobre a bomba encontrada com uma torcida organizada, qual o risco caso a bomba tivesse explodido e que danos poderiam ter sido causados? O Vitor quer saber. A gente está falando das consequências e tudo mais, mas um artefato que foi ali recolhido por um profissional. E se aquelas duas granadas tivessem sido jogadas, por exemplo, a gente não tem torcidas ainda nos campos, né, Coronel, mas nas ruas, numa aglomeração, talvez numa quantidade de torcidas, de torcedores rivais, quais seriam os riscos? Então, boa pergunta do Vitor. A gente tem que entender, Vitor, que quando se trata de explosivo, existe um jargão no meio policial que diz: com explosivo só se erra uma vez. Ou seja, é muito perigoso. Então, em vendo um local lá que existe a possibilidade de ter um artefato explosivo, se tiver uma bolsa, um pacote que foi deixado num local, não se aproxime, não mexa, ligue para a polícia, que a polícia vai cumprir os protocolos, que é acionar o esquadrão antibombas do BOPE. E sim, o estrago é muito grande, como eu falei, a onda de choque vai destruir o que tem pela frente e também, se encontrar pessoas, pode destruir órgãos que estão no corpo humano. Muito bem. Bem explicadinho para a gente mesmo, como diz o quadro, explica para a gente. Coronel, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, convidar mais uma vez para a próxima quarta-feira com mais assuntos importantes e desmistificando, inclusive, e trazendo informações importantes e técnicas, como o senhor fez hoje com muita propriedade, por isso que o quadro Explica para a gente. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Wilson.